Bom dia, gente querida do meu canal Histórias da Vida Real, EQMs e outras. Semana passada, vocês me desculpem, mas eu não consegui gravar por questões pessoais, mas hoje eu estou aqui para darmos início a mais uma história. E eu peço desculpa a vocês porque eu ainda estou com uma severa alergia e durante o vídeo eu vou usar o meu lencinho e, enfim, vocês me desculpem, tá? Mas eu ainda não fiquei curada da minha alergia. É uma alergia terrível a tudo, sabe? A animais e, enfim. Nós vamos começar a nossa história de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Josete de Cavalcante. Eu tenho esse canal há pouquíssimo tempo. Já tem alguns episódios que eu coloquei no YouTube. Eu tenho mais outros 2 canais que chama Euzinha Sofia. Eu acabei de gravar agora o episódio número 8 e eu tô abrindo a história aqui, de episódio número 8 e você tem que ver os outros episódios para você entender o desenrolar da história, tá? É como se fosse uma pequena novela que eu vou contando, cada episódio eu vou narrando os fatos, né, vão acontecendo na vida de Sofia e de Tudinha. Eu tenho um outro canal que é minha Cozinha Rústica na Pensilvânia, onde eu coloco receitas. Eu tava colocando toda semana, mas aí por questões mesmo pessoais, sabe? Mas hoje eu vou colocar outra receita e vale a pena conferir, tem bastante coisa gostosa lá. Tem uma receita de pão sem glúten que é simplesmente maravilhoso. E vamos começar, tá? Se você gosta do conteúdo dos meus vídeos, se você já me conhece, por favor, não deixe de dar um joinha, tá? Para que o YouTube perceba, né, que meus vídeos têm relevância e me ajude a crescer, no crescimento do canal, tá bom? Então hoje nós vamos contar a história de uma família de alemães que imigraram para os Estados Unidos no século passado, né? No ano de 1925, é o que ela diz aqui. E eles em pouco tempo, essa família ficou muito rica, sabe? Trabalhando muito. O nome da moça que escreveu para mim é Ana. Ana, é interessante que a Ana, ela foi para o Brasil para passar férias e acabou ficando por 10 anos lá. Conheceu um brasileiro, se casou com ele, mas não teve filhos. Depois eles se separaram e Ana voltou para os Estados Unidos e aqui ela vive até hoje. Ana, ela conta uma história que aconteceu com antepassados dela, tá? E que a família, sabe, vai contando de geração em geração, vai contando um para o outro, como se não quisesse deixar que aquela história morresse, ou talvez porque a história marcou tanto a vida deles, né? Causou assim tantos traumas e lições de vida, né? Não foram só traumas, foram lições belíssimas de vida. E aqui essa história nos ensina
sabe, nos despirmos do egoísmo, da arrogância, da prepotência. Muitas pessoas, sabe, conseguem dinheiro na vida, uma posição social melhor e começam, sabe, a empinar o nariz, a fazer descaso dos outros, sabe? Tratar as pessoas como se elas não importassem. Enfim, são histórias assim de evolução, né? Que a gente vai vendo, vai passando por determinadas experiências de vida, né? Para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento e para a experiência, né? Darmos experiências para outras pessoas. Então, Ana conta que a avó dela chamava Hermínia, e o marido de Hermínia era Osvaldo, que por sua vez eram pais de Mara, que era a avó de Ana. Aí já é a avó, tá? Hermínia era a bisavó de Ana e era mãe de Mara. Então tudo começa assim, tá? O Frank era um homem assim muito comerciante, muito rico, muito ambicioso, que quis migrar para os Estados Unidos. Então ele veio ele, a esposa e a Hermínia, que é a avó. Hermínia é a avó de Ana. E a avó de Ana que contava essa história. E então eles vieram para os Estados Unidos e chegaram aqui com muito dinheiro, sabe? Ela não explica bem por que eles tinham dinheiro e quiseram vir embora, né, para os Estados Unidos. Uma questão mesmo de destino, né, da pessoa. A gente não foge do destino da gente, né? Tem que passar, a gente passa, enfim. Eles tinham muito dinheiro, tinham só a Hermínia de filha e vieram emigraram para os Estados Unidos. E aqui ele montou os negócios dele, sabe? E foi muito bem sucedido. Ele trabalhava com fábrica de tecido e abriu filial fábrica de roupas, sabe? E deixa eu me ajeitar na cadeira. E então ele trabalhava nessa área, sabe? Tecido, roupas finas que eles entregavam nas grandes lojas. Enfim, o nome dele rapidamente cresceu muito e eles eram ricos e ficaram muito mais ricos ainda. Só que esse casal, eles tiveram essa filha, a Hermínia, aqui nos Estados Unidos. E essa moça tinha assim uma personalidade meio... Não, essa não era a Hermínia era a avó. Mara, eles tiveram uma filha aqui nos Estados Unidos e colocaram o nome dela de Mara. E essa Mara foi crescendo e com uma personalidade muito rara, muito diferente, sabe? E a mãe dela, por sua vez, também era uma mulher assim, sabe? Arrogante, prepotente, não tratava bem os funcionários, tinha muitas empregadas, porque eles moravam numa mansão muito grande, né? Muito confortável. Eles tinham um chofer e muitas mulheres que trabalhavam dentro de casa, né? Nas limpezas, na parte da cozinha, né? Fazendo a comida deles. E então essa avó contou para a Ana que essa Mara era uma moça assim muito arrogante, muito prepotente, sabe? Ela era assim
só fazia o que queria, não se importava com os conselhos do pai. Esse Osvaldo, que era o pai dela, né? Ele era um homem assim mais humilde, mais legal, se dava bem com os funcionários. Era um homem assim de coração mais, sabe, bondoso e gostava de fazer caridade para as pessoas. E a esposa dele era radicalmente contra essas coisas, não queria se envolver com pobre, né? Ela falava, eles tinham reuniões às vezes em tipo ONGs, né? Onde ele era filântropo e elas não iam, a esposa não ia nessas reuniões, não queria saber, ela era mais voltada assim, aí pro jockey club com as amigas, para tomar chá e, sabe, curtir a vida e gastar os dinheiro dela com joias, com essas coisas, né? E tinha o chofer particular, o dela, só dela, que vivia levando ela para por chás das amigas, que elas falavam que eram chás beneficentes, mas eram só para exibir suas joias e, sabe, curtir a vida e gastar, e elas só queriam saber disso. Então, essa moça, a Amara, que tinha personalidade meio distorcida, que parecia com a mãe, ela era assim, sabe? Ela tratava mal os funcionários, mandava os funcionários fazer as coisas, faz isso assim pra mim, vai passar aquele vestido que eu quero sair com ele, vai fazer. Nunca pediam, por favor, você pode fazer isso pra mim, por favor. Sabe, isso não existia, tampouco agradecia, era uma pessoa assim muito arrogante, prepotente, de mentalidade bem curtinha, sabe? E nos fundos, assim, num outro terreno, né? Na casa da mansão que eles moravam, não era no mesmo terreno, tá? Era numa rua de trás, lá atrás da casa. Existia uma casa que era bastante humilde e que lá vivia uma senhora sozinha de nome Eufrásia. A dona Eufrásia. E essa mulher, Eufrásia, ela vivia sozinha, em condições assim bem precárias, sabe? Ela pegava lenha no mato para cozinhar a própria comida dela, né? Ela não tinha nenhum recurso, ela vivia assim, adoentada, sozinha dentro dessa pequena e humilde casa. E essa Mara um dia estava passeando pelo jardim e viu essa senhora humilde, sabe? E começou a dizer coisas para ela, né? Ai, mulher nojenta, não sei, você tá fedendo, você não toma banho, o que você tá fazendo aqui perto da minha casa? Aí a dona falou assim, minha filha, eu moro aqui nessa casinha. Aí ela, que sua filha, o quê? Vê se eu sou filha de uma mulher fedorenta igual você. Aí a mulher ficou triste, né? Baixou a cabeça e voltou a fazer o que ela estava fazendo, que era pegar lenha, juntar lenha no meio lá das árvores para cozinhar, levar para casa dela. Ela cozinhava com a lenha e esquentava a casa na pequena lareira que existia nessa casa. Então, Mara, no primeiro contato que teve com essa mulher, né, foi uma coisa assim horrível, né? Ela não respeitava, né? Ela não respeitou a dona, não teve um bom comportamento com a dona, né? E as coisas transcorriam assim, sabe? Aquela vida fútil dela e da mãe, o pai naquela loucura, na correria do dia a dia, né? Dos negócios. Ele era um homem de negócios, né? Muito rico, com muitos trabalhos, com muitos negócios para administrar. Então ele nunca parava.
E era assim a vida deles, sabe? E assim foi passando, e essa Mara, toda vez que ela tinha contato com essa vizinha dos fundos, ela tratava muito mal essa senhora. Sempre que podia, humilhava muito ela. E desculpe, gente. Sempre que podia, ela humilhava muito essa senhora. E essa senhora sempre, sabe, deixa pra lá porque é uma jovem moça, né? Não sabe nada da vida, é só uma pessoa passando, né, pela vida sem ver nada, né, sem ver as coisas. Deixa eu tomar um suquinho que eu tô com a garganta. Era uma moça fútil, né? Na idade dela, de 19 anos, era uma moça bastante fútil, que não queria saber de estudar, saía para ir para a escola. Em vez de ir para a escola, ela ia para farra, né, com os amigos, e com os amigos que também eram iguais a ela, né, que tinha a mesma sintonia dela. Então ela é assim, sabe, ela não perdia a oportunidade de humilhar muito essa mulher. E um dia ela foi no Jockey Club com a mãe dela, e o prefeito da cidade estava nesse Jockey Club. Então Mara se aproximou do prefeito, né? O prefeito tinha até um filho, que Mara já tinha, sabe, dado umas beijocas nele de vez em quando, né? Ficavam assim, não era nada sério, mas eles tinham essa amizade, sabe? Então Mara foi e conversou com o prefeito, que ela se sentia ofendida de ter uma casa tão miserável perto da casa dela, que ela se sentia com medo de ter uma pessoa assim pobre, que poderia ser uma pessoa perigosa, e que ela não sabia que aquela mulher vivia de quê, por que ela estava ali, enfim, sabe, ela queria que o prefeito mandasse alguém, uma equipe, para ir retirar essa mulher de lá, derrubar a casa dela, sabe? Ela falou com todas as letras para colocar a mulher no asilo, tirar ela de lá, porque ela se sentia ofendida com a presença de uma pessoa tão suja, fedida, e que morava num lugar uma casa tão miserável perto da mansão que ela morava. Então o prefeito disse que sim, ele ia dar um jeito nisso, que ele ia mandar investigar, ele ia mandar querer, sabe, ver quem era essa pessoa. Enfim, os meses passaram e o Osvaldo, pai dessa moça, teve um mal súbito e veio a falecer. Então ficou a situação assim muito triste, né? Porque vai o chefe, né? A situação dá uma caída, né? Já não era mais a mesma coisa. A mãe dela, por sua vez, nunca se preocupou a ficar a par dos negócios do marido, para numa hora dessa ela poder assumir, né, se encarregar de administrar os bens, as fábricas de roupas, de tecidos que eles tinham. E tampouco essa Mara sabia fazer alguma coisa, e nem Hermínia, porque Hermínia, apesar de ser mais velha, ela também não queria ter aquela vida, né, do pai. Ela não queria se envolver, ela queria que a vida dela fosse mais tranquila, com menos dinheiro, mas estava tudo bem para ela. Ela só queria a paz, a tranquilidade, casar, ter os filhos dela e, enfim, outra mente, outro tipo de gente, né? Você vê
numa família, né? Mesmo sangue, interessante. Foram criadas do mesmo jeito e completamente diferente uma da outra, né? Então, essa moça, essa Hermínia, ela tinha o mesmo nome da avó dela, que era a mãe do Oswaldo. Então, Oswaldo, com o falecimento do Oswaldo, as coisas ficam um pouco apertadas. Mas ela e a mãe dela continuam mantendo ali as aparências, sabe? E tentando levar a vida. Por outro lado, esse prefeito dessa cidade não parava de ter, assim, chamadas da Mara, porque ela porque queria tirar aquela mulher de perto dela. Ela não se sentia bem na presença daquela mulher, com a mulher vivendo ali tão perto dela e levando uma vida tão miserável, diferente dela. Ela achava que em volta da casa dela tinha que ter só mansões, gente, pessoas maravilhosas, brilhos, estrelas, e eram completamente alucinada a moça. Então esse prefeito, vendo que elas duas, elas três, né, Hermínia, Mara e a mãe, estavam sozinhas, então ele, muito espertalhão, foi na casa deles um dia, da família, um dia na mansão, e foi conversar com a mãe de Mara. E acabou, sabe, que ele deu ali um jeito de envolver a mãe dela numa situação, sabe? E essa mulher acabou dando os bens todos para serem administrados por esse prefeito. Mas enquanto essa situação estava correndo dentro da normalidade que a mãe dela acreditava, a mãe dela, por sua vez, conheceu um homem num jockey club que era 10 anos mais novo que ela, era um bonachão, era um homem assim, sabe, aqueles homens que vão para esses lugares para catar, pescar mulheres ricas e bobinhas, né, que se iludem com a idade deles, com o físico deles. Diz que esse homem era muito lindo, ela conta aqui. Sabe, um homem muito forte, muito assim, musculoso, sabe? Um bonachão mesmo, né? Aqueles homens assim que a mulher olha e o queixo cai. E ele fazia muito bem esse papel, porque todas as mulheres caíam o queixo por causa dele. Não demorou muito para ele envolver ela toda assim na teia dele, e eles acabaram por ir morando juntos. Esse homem, aqui tem o nome dele, eu me esqueci de criar um nome para ele, tá? Eu vou pôr Frederico. Pronto. Frederico envolveu a mãe de Mara de uma forma assim, eu vou pôr o nome dela de Laura. Tá? A Frederica envolveu Laura de uma forma assim tão, sabe, grandiosa, né? Porque o marido dela já era um senhor, né? 40, quase 50 anos, e imagina, né? Depois de tantos anos de casamento, encontra um homem desse lindo, maravilhoso, né? Musculoso, gostoso, né? Caiu o queixo da mulher, a mulher apaixonou por esse homem. Aí levou esse homem para morar em casa, na casa dela. Aí ele não sabia da situação financeira deles, ele não sabia que era o prefeito que administrava os bens, as fábricas. Ele botou um advogado, esse prefeito, botou o advogado dele para tomar conta dessas empresas, sabe? Para dirigir essas empresas.
Então ele manuseava todo o dinheiro, né? E claro, ele entregava um pouco para a família, mas por debaixo do pano ele pegava a maior parte para ele. E esse Frederico não sabia dessa situação. Mas esse homem, como ele estava interessado só no patrimônio da Laura, ele começou a dar em cima da Mara, sabe? A perseguir ela, né? Querer ter alguma coisa com ela. Ela era uma moça muito bonita, que chamava muita atenção por onde ela passava. Era uma moça linda, muito bem cuidada, né? Muito bem tratada. E ele começou a dar em cima dessa moça, da Mara. E ela se esquivando, sabe? E ela não queria, não aceitava aquela situação de jeito nenhum. E dizia que ia contar para a mãe dele, para a mãe dela. E ele dizia, você pode falar, sua mãe come aqui, ó, na minha mão, ela não vai acreditar em você. Vamos ver em quem é que ela vai acreditar. Aí, e assim foi durante algum tempo, né, ele tentando, investindo, né, dando as investidas em cima dela, ela se esguiando, não queria de jeito nenhum. Aí a situação na casa começou a ficar muito difícil, porque ela já não queria mais voltar para casa. Ela ficava pela rua, começou a consumir drogas e as poucas vezes, né, que ela voltava para casa, ela sofria investidas desse homem e ele não desistia nunca dela. E por outro lado, o prefeito ia ali roubando, né, o dinheiro da família, lapidando o patrimônio deles. Até que um dia esse prefeito, ele manda alguém para investigar essa pobre mulher que morava nos fundos da casa e o prefeito descobre que essa mulher era só uma mulher que estava falida na vida, mas que ela tinha um nome, que ela era uma descendente de pessoas muitíssimo ricas, que ela tinha um nome a zelar, e o nome dela era muito respeitado na cidade. Então o prefeito não pôde fazer nada contra ela por causa disso. Existia até nessa cidade rua com o nome da família dessa senhora, e era só mais uma pessoa que passou pelo mesmo processo que a família de Mara estava passando agora, né? Uma família que tinha tudo e de repente perdeu tudo e não tinha como, né, evitar viver na casa humilde, destruída, né, pelo tempo, que embora tenha sido uma casa muitíssimo linda, né? Uma mansão que agora estava nessas ruínas. E a mulher continuava a viver lá, porque ela não tinha opção. Então o prefeito não fez nada, sabe, para tirar ela de lá e tampouco tocou mais, quis conversar sobre esse assunto com Mara. As poucas vezes que ela depois, porque aí ela já tinha um outro problema grande, né? Aí ela já deixou aquele de lado. O problema dela agora era bem maior. Agora ela tinha que se livrar do padrasto. Aí a Mara, quando ela volta, chega em casa numa dessas poucas vezes durante a semana, ela voltava para casa das farras, né, que ela frequentava com os amigos. A mãe dela chama ela para conversar e fala com ela, né? Você tá gastando muito dinheiro, eu não sei porquê, mas as coisas não estão bem. O George, eu vou botar George, tá? Porque eu não botei o nome do prefeito também, e ela se refere a ele.
Eu vou chamar ele de Jorge, tá? Porque o Jorge falou que as coisas não estão muito bem, que o mercado tá caindo, que né, inventou um monte de desculpas para essa mulher, né? E aí a filha disse que não aceitava ter um outro padrão de vida, que aquilo era impossível, que não estava acontecendo. Por outro lado, essa mulher, a Laura, né, a mãe de Mara, cobria esse Frederico de presentes caros, né? Era relógios de marcas carérrimas, era carros carérrimos, e ele ia assim, sabe, costurando, conseguindo dela dinheiro e ia fazendo o patrimônio dele num outro lugar, né? E só andava assim, com ternos carérrimos e perfumes, roupas importadas, sapatos italianos, e era uma vida assim, e ele não sabia do que estava acontecendo com o patrimônio da família. Para ele estava tudo bem, porque tudo que ele queria, a mulher dava. Então a Mara, num determinado dia lá, esse prefeito, ele para de atender as ligações da Laura, né? Laura chama, quer saber das coisas, como vão, e ele não responde mais. Aí ela acha que é um problema dele, né, de saúde. Depois eu falo com ele, sempre voadinha, né, com os chás beneficentes dela, né, não tô nem aí pra nada, né, o mundo é cor-de-rosa, e assim foi passando. E essa Laura, essa Mara, um dia ela ela vai na casa dela, e ela chega meia alcoolizada, né? Meia fora de si. E esse Frederico tenta abusar sexualmente dela. Aí ela pega na cama, na cabeceira da cama dela, um objeto que tava lá, de ferro, né? Alguma coisa de decoração, né? E ela bate com muita força na cabeça desse Frederico e acaba matando esse homem. Aí ela se desespera, consegue esconder o corpo dele dentro do quarto dela por algumas horas e fica ali calada, quieta, não tinha ninguém em casa assim para auxiliar, né, que ela pudesse contar, só os empregados, né? E ela dá um jeito ali, não se sabe como, ela dá um jeito de pegar o corpo desse homem e sair arrastando ele. E aqui nos Estados Unidos é muito normal, eu não sei no Brasil. Sabe, tem uns buracos assim na parede, no andar de cima da casa, onde você joga toda a roupa suja ali, a roupa suja cai já direto na lavanderia, dentro de um container, né, de uma caixa grande, e os empregados vão ali depois, pegam as roupas para lavar. Então tem essa passagem, nos hotéis tudo tem isso. Aí ela consegue, com muito esforço, jogar esse Frederico por ali, por aquele buraco, joga ele e ele cai lá embaixo na lavanderia. Aí ela desce, né, correndo, e consegue tirar aquela caixa que tem as rodinhas, né? Ela consegue puxar aquilo, esconder e deixa o corpo do homem ali. Quando é de madrugada, ela sai sozinha no meio da mata, né? E consegue cavar um buraco para enterrar esse homem. E quando ela tá fazendo ali o buraco, quem que vem escuta o barulho que era bem próximo da casa dela? A Laura, a senhora que morava nos fundos da casa dela. Aí ela vem,
olha para aquilo, Mara olha para ela tremendo, né, chorando, em desespero, né? Aí a dona fala assim para ela, eu vou ajudar você. Aí ela, não, sai daqui, finge que você não viu isso, ou eu ainda mato você também. Aí a dona chega bem pertinho dela, segura a pá da mão dela e fala assim, você se acalma, você é muito nervosa, moça. Você tem uma personalidade muito difícil, eu sei o que você está tentando fazer contra mim. O prefeito me falou. Aí ela, mas como? Ele é amigo da minha família. Aí ela fala para ela que ele é amigo da família dela também, que ele também conhece a família dela. Aí ela conta, né, a história da família dela para ela. Aí as duas acabam por enterrar o homem. Olha só que tragédia, né? A mulher ainda acaba sendo cúmplice dessa moça que queria acabar com a vida dela. Aí ela leva a Mara para dentro do casebre lá que ela mora. E lá, né, naquelas condições bem precárias, ela arruma uma cama e fala descansa, fez um chá, deu para Mara tomar e a Mara ali ficou descansando. Aí a dona fala para ela, a senhora fala, você fica tranquila que aqui ninguém vai encontrar o corpo dele. E se por acaso alguém vier ou alguém perguntar, não vi nada, não sei de nada, porque eu não vou me envolver nisso, só tive pena de você, de estar vivendo aquela situação, uma moça tão jovem. Eu deveria ter chamado a polícia para você, mas eu não fiz isso, não sei nem por que razão eu não fiz isso. Aí ela ficam ali, né? No dia seguinte, à tardinha, a dona fala para Mara, é melhor você ir para casa, não é bom que você fique afastada da sua casa nesses dias, porque você cometeu esse crime, né? Então é melhor que você sempre esteja em casa, não deixe as pessoas saber que você não estava ontem, que você dormiu fora de casa, sabe? Finge, sobe para seu quarto, para um lugar secreto, né? Um lugar que ninguém vai te ver, e finge que você estava dormindo ali, e assim a Mara fez. Aí os dias, né, passaram, a mãe da Mara não tinha mais paciência de esperar para falar com o prefeito, que não atendia o telefone. Aí ela foi até numa das fábricas, né, onde ela supôs encontrar ele. Aí chegando lá, o empregado do escritório, né, disse que ele tinha sumido, que ninguém sabia do paradeiro dele e que as coisas ali estavam muito mal. Aí que estavam a falência, que ele não tinha como pagar os funcionários, que achava melhor demitir todo mundo, né? Acabar com tudo, né? Fechar, e que talvez fosse necessário até que ela vendesse a mansão que eles moravam para cobrir determinadas contas, né, dívidas que a justiça já tinha dado a ordem, né, de desapropriação daquela área toda ali, porque o que eles deviam era muito mais do que aquilo tudo, aquelas propriedades valiam. Então essa mulher se vê na ruína. Por outro lado, já há dias esse Frederico não aparecia e ela sofrendo, achando que ele tinha abandonado ela, né? Porque ele já tinha conseguido todas as coisas que ele queria, né? Os bens que ele queria. Ela caiu a ficha dela, né?
Então essa mulher entra nesse desespero, né, de estar falida, de ter que mudar o padrão de vida dela todo e na miséria, não quer sair da casa, da mansão de jeito nenhum, ela não quer sair dali. Então ela sai assim mesmo porque a casa foi a leilão, né? Por ordem judicial para pagar as dívidas, a casa vai a leilão. Então, de repente, ela se vê, né, com as malas de roupa dela, saindo da mansão, mudando totalmente de vida, deixando para trás os carrões, sabe? Leva uma maleta com as joias, mas depois ela tem que vender aquelas joias para sobreviver. Ela e a Hermínia, que era a filha mais velha, para ela tudo estava bem, está tudo bem, a gente começa de novo, não tem problema, eu sou formada, vou trabalhar, nada vai faltar para você, mamãe, e está tudo bem, e a vida é assim. A gente aproveitou bastante quando tínhamos e nós aproveitamos tudo que pudemos desfrutar, nós desfrutamos de tudo, tivemos tudo, viagens e enfim, tudo, né? E está bem agora, mudar não tem a menor importância, a gente muda e recomeça, né? Essa Hermínia era a cabeçona, né, da família. Mas a mãe de Mara, né, a mãe de Hermínia, ela não se conformava de jeito nenhum com a vida que ela ia ter que levar e acabou por cometer um suicídio. Ela tirou a própria vida e foi uma tristeza assim bem grande, né, para as filhas e principalmente para Hermínia, que resolveu sair dali, ir embora, porque ela não suportava a presença da irmã também, que era uma pessoa totalmente diferente dela, elas não se davam bem de jeito nenhum. Então a Hermínia vai embora, desaparece da história da vida deles, sabe? A história da Hermínia naquela família terminou naquele dia que ela sepultou a mãe dela. Ela vai embora. E a Mara não tem mais. A Ana conta para mim aqui que eles não tiveram a notícia, passaram anos sem ter notícia da Hermínia. E essa Mara, por sua vez, ela não tendo lugar para viver, não tendo né, como sobreviver. A polícia também não achou o Frederico, não teve assim uma investigação, só o que foi falado é que ele havia sumido, desaparecido, que ele só quis aproveitar da mulher sozinha rica e que ele devia estar vivendo em um outro lugar, aproveitando o que ele havia pego da pobre, né, da mulher iludida lá. Aí essa Mara, olha só como o mundo dá muitas voltas, né? Essa Mara não tendo aonde morar, porque nessa hora também os amigos todos desaparecem, né? É nessa hora que a gente conhece os verdadeiros amigos que a gente tem. Nesta hora, todos os amigos que ela tinha, né, pra tudo, né? Para diversão, para tudo, enfim, eles desapareceram, eles não queriam, porque ela agora tinha um outro padrão de vida, né? Dá licença, gente. Então, ela se sentindo assim, bem sozinha, né? Sem ter para onde ir, não quis estudar, não tinha um diploma. Então ela ficou totalmente arrasada, né? Então o que restou para ela fazer? Ir morar no casebre junto com a dona no fundo do quintal. Olha que lição de vida.
Aí ela vai, né, pega as malas dela e vai morar nessa casa. Aí chega lá, assim, com a mente, sabe, totalmente já mudada. É como se tivesse acontecido, assim, uma transformação imediata na cabeça dela, sabe? Diz que ela pega vassouras e panos e vai ajudar essa mulher a limpar a casa, a tornar o ambiente, sabe, mais prazeroso, né, para se viver. Aí ela diz que ela vai na casa dela, né, que a casa foi a leilão, mas ela tinha como entrar dentro da casa. Ela vai no quarto que pertencia, que era dela, né? Retira de lá, com a ajuda de um homem, os móveis do quarto dela, a cama dela, e leva para esse casebre para ela morar. E lá ela fica com essa dona, sabe? Ela era muito bem tratada na casa dela. E essa senhora, ela tinha um dinheiro, né, uma aposentadoria que ela recebia, uma ajuda ali, né, do governo. Então diz que Mara muda assim totalmente, né, o estilo de vida dela, a perspectiva de futuro dela. E diz que essa senhora foi assim a mãe que ela nunca teve. Que essa mulher era muito pé no chão, cuidou muito bem dela, fez ela voltar a estudar, deu muitos bons conselhos de, sabe, moral, baseados, né, na realidade da vida, né? E diz que essa Mara começou a estudar e fez um laço assim de amizade muito grande com essa senhora dos fundos, e ela arrumou a casa da senhora, sabe, com um pouco de joia que sobrou para ela, que era dela, pertenciam a ela, ela tirou, antes que tirassem a casa deles, ela tirou essas coisas, né? E levou para casa dessa senhora. Não era grande coisa, porque as coisas mais valiosas o governo se apossou para pagar as dívidas. Mas ela conta que com esse pouco dinheiro, ela pintou a casa da dona, sabe? Arrumou as coisas bonitinhas, pegou uns móveis que ela pegou lá da casa antiga dela, botou dentro da casa. E elas viviam ali, ela e essa senhora, como uma família que ela nunca teve na vida. Sabe, elas se reuniam de noite para assistir televisão, para dar gargalhada, comer pipoca e se divertiam. E um laço muito grande de carinho, de amor, de família foi criado entre as duas, sabe? E as duas ficaram ali vivendo assim até que Mara se formou. Ela se formou em psicologia e elas saíram dali. Ela com um tempo, né, não imediatamente, mas com um tempo ela teve um bom trabalho no hospital, ela conseguiu mudar dali, comprou uma casa para ela e para essa senhora. As duas foram morar juntas, olha só. Essa história é simplesmente assim, muito doida, né? Olha só, a mulher que ela queria acabar com ela, destruir, tirar a mulher dali, abriu as portas para casa dela, vem morar comigo, cuidou dela como se cuida de uma filha, e ela conta que era uma mãe, ela contava, né? Que era uma mãe que ela não teve, porque a mãe dela era totalmente ligada às coisas materiais, não deu bons valores morais para ela, né? Era só aquela coisa assim de, né, supérflua, superficial, uma mulher fútil, né? Vulgar não, fútil. Então diz que elas viveram nessa casa e depois que elas compraram, né, a Mara comprou a casa com a ajuda da mulher, porque a casa era ruim, mas tinha um terreno, né? Então esse terreno foi vendido, elas
compraram uma casa muito boa, onde elas foram viver. E Mara depois ela conheceu um médico no hospital que ela trabalhava, se casou com esse médico e teve um filho, e ela apresentava essa mulher para todo mundo como mãe dela. Ela fez o filhinho dela que ela teve chamar essa senhora de avó, e eles eram uma família de verdade. Era tudo que faltava na vida de Mara, aquela vulgaridade que ela tinha, aquele desprezo pelas pessoas mais pobres, aquele jeito dela ser que fora da realidade, vivia fora da casinha. Aquilo nada mais era do que falta de ter uma mãe, falta de ter um pai presente, porque o pai é sempre envolvido com muito trabalho, não estava, né, aí para, enfim, né, era um homem que vivia pro trabalho, não tinha tempo para a família. E a mãe é uma deslumbrada, né? Então ela conta que ela, pela primeira vez na vida dela, depois que ela conheceu essa senhora, ela conheceu o que era uma família, ela soube dar valor a uma família, ela soube o que é sentar à noite, assistir um filme em família, comer pipoca em família, sabe? Ter todas as coisas que uma família precisa ter para estreitar os laços. Então ela conta que, a Ana conta aqui que essa história foi assim, a história da família dela, que ainda é a história da família dela, que todo mundo conta, e eles não deixam que essa história morra, porque me arrepiei aqui, porque é muito forte, né, muito bonita. E foi uma transformação assim de vida muito grande que a Mara teve, né? A Mara teve 3 filhos nesse casamento dela, e foi uma mulher feliz, teve um casamento feliz. E é isso, gente, sabe? Não devemos desprezar as pessoas humildes, por mais humildes que elas possam aparecer a casa delas, isso não tem a menor importância, sabe? É um amigo que a gente tem, um irmão de caminhada que a gente tem, que só está vivendo uma realidade diferente da nossa, né? Então temos que darmos as mãos e amarmos de verdade, porque o amanhã, só Deus sabe o amanhã. Então é isso, gente. Essa história fica aí com vocês, mas essa bela história. Se vocês quiserem conhecer melhor esse meu trabalho, tem outras histórias muito fortes no YouTube, tá? Dá um like pra mim, se inscrevam no meu canal, por favor. Eu preciso de mais inscritos, eu preciso que esse vídeo seja assistido, porque o YouTube, ele só faz a monetização depois de 100 mil horas de vídeos assistidos, enfim, é uma coisa de louco, né? Mas é assim o sistema da empresa. E é isso, tá? Por favor, compartilhe essa história nas suas redes sociais, nos seus grupos de amizade. Por favor, faz isso por mim, tá? Vai lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu Facebook, tá? Daqui a pouco essa história vai estar lá também. Dê um joia. Por favor, se inscrevam no canal. Beijo grande para vocês e até a próxima. Bye! Beijo, guys!